E bênção, privilégio, né? Estarmos aqui juntos mais uma vez. A alegria no nosso coração, por mais essa oportunidade que só nos dá, não é? E eu mais ainda, porque dei uma fugidinha rápida ali em Porto Alegre, dar um abraço na minha mãe, que fez 85 anos ontem. E aí faltei aqui uns diazinhos, né? 2 dias, mas hoje já estamos de volta. E graças a Deus pela oportunidade de poder ajudá-la a soprar as 85 velhinhas, né? Porque senão ela não dava conta, é muita velhinha. Aí ajudei ela a soprar, mas graças a Deus, né? Tá tudo jóia, graças a Deus. E muito feliz por estarmos aqui mais uma vez, né? Juntos para glorificarmos, exaltarmos o nome daquele que é digno de toda a glória, de todo louvor, Jesus Cristo, o justo. E isso é maravilhoso para nós. Não é isso, pastor Janinho? Com certeza. Bom dia, que Deus possa te abençoar e revelar a você algo que Ele já tem separado para você e que você ainda não alcançou. Né? Muitas vezes nós ficamos sem saber ou na dúvida do que é que o Senhor tem para nós e Ele já separou aquilo para nos entregar há muito tempo, porque faz parte do plano dele para nós. Né? Então, que você possa acessar as riquezas do Senhor, as riquezas da sua graça e aquilo que Ele tem separado para você antes da fundação desse mundo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, pastor Guerra. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, que nesse dia a unção do Senhor esteja sobre você. Nós te abençoamos em nome de Jesus e declaramos em um dia de bênção na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia, glória a Deus. E olha, hoje nós não vamos ter o WhatsApp, não vai dar para interagir com você, que tivemos um probleminha aqui técnico, mas logo vai ser reparado. E aí qualquer pergunta, qualquer coisa que você queira fazer, você pode usar o nosso e-mail, o e-mail da Clínica da Alma, não é? Que eu pedi para a produção colocar, mclinicadaalma@gmail.com, tá bom? E aí você envia para a gente, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível, tá bom? E aí, Guerra? Hoje nós temos aqui o Cordeiro sem defeito, tá? Que vai ser o tema de hoje. Está em Êxodo 12, de 3 a 6, que fala assim: fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Né? Entre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém até sua morte como sacrifício, ele teve que ser provado, pois o cordeiro deveria ser sem defeito para ser aceito. No capítulo 22 do livro de Mateus, temos a descrição desse ritual antes da morte de Jesus e como ele foi provado, testado e pode ser aceito como cordeiro sem defeito para o sacrifício. Toda vez que Jesus enfrentou algum teste, ele provou sua integridade, lidando com a situação de forma magistral. Vejamos estes testes feitos pelas autoridades judaicas. Amém. Amém. É muito interessante, Guerra, e eu quero ressaltar 2 coisas nessa introdução hoje. A primeira delas é com relação ao cordeiro ser separado. Né? Então, ele teria que ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, macho, sem defeito. E ele era tirado do meio do rebanho,
e ele ficava separado do rebanho, esperando até o dia em que ele fosse ser sacrificado, que seria o 14º dia. Então, é muito interessante porque nesse período onde ele era separado, ele ficava livre da contaminação dos outros cordeiros do rebanho, a sua alimentação era diferenciada, mas nesse período, tradicionalmente, era um período onde se olhava se realmente aquele cordeiro que tinha sido separado não apresentasse nenhum defeito. Então, o propósito era separá-lo do restante, realmente tratá-lo de uma maneira preparatória, né? No sentido de prepará-lo para o sacrifício, mas também da observação das condições físicas do cordeiro para que ele pudesse realmente ser testado durante todo esse período, esses dias em que ele ficava separado e isolado, porque ele realmente deveria ser sem defeito. Então, esse é o contexto. Então, esse período, que foi a última estada de Jesus em Jerusalém, ele realmente passou por esse processo. Sim. E é muito interessante porque ele foi o Cordeiro de Deus. E ele, como Cordeiro de Deus, que se colocou como cordeiro para o sacrifício, ele também foi separado, ele também ficou para ser provado e testado pelas autoridades de Israel. E é exatamente esse o contexto que a gente quer abordar hoje. Que em todos esses momentos em que ele foi testado, e realmente era esta a intenção de cada um desses grupos que se manifestam, embora eles não soubessem exatamente o que estavam fazendo, né? Eles não tinham uma ideia de que aquela atitude deles era uma atitude necessária para o cumprimento da lei, porque ele foi realmente apresentado como sacrifício e como um cordeiro para esse sacrifício. Mas eles fizeram isso a ponto de testar Jesus e de colocar Jesus até mesmo numa situação, numa armadilha. Mas foi um teste e não acharam em Jesus. E o propósito era isso. O propósito era esse. O propósito de Deus. E às vezes a gente não percebe, né? A gente não consegue olhar para esse prisma. Prisma, né? Exatamente. Que aquilo que Jesus enfrentou, não é? Eu sei, claro que Deus permitiu que isso acontecesse, mas justamente para não ter nenhuma dúvida de que ele seria um sacrifício aceito. Uau. Então, ele realmente foi o sacrifício suficiente, necessário e aceito, inquestionável, porque ele passou por todas as provas. Como Guerra disse, ele passou com maestria. Né? Não acharam nele erro algum, não acharam nele dano algum, né? E aí, o outro aspecto que eu queria ressaltar é com relação à questão da perfeição. Se não tinha nenhum defeito, significa que ele era perfeito. Então, ele perfeito. E para você que ouviu a mensagem do pastor Márcio nesse último domingo, no culto das 18 horas, ele falou muito a respeito da questão da perfeição e o quanto nós podemos nos aperfeiçoar através da perfeição de Cristo. Então, ele só não se santificou para que nós fôssemos santos, mas ele também, por causa da sua perfeição, abriu para nós o caminho para sermos aperfeiçoados nele, não é? Então, se você não assistiu, vale a pena procurar e dar uma olhadinha, que foi uma palavra tremenda e essa perfeição foi uma ênfase muito grande no sermão dele de domingo. E nós somos aperfeiçoados através da perfeição dele. Exatamente. Glória a Deus. Como Paulo diz, né? Aperfeiçoados e caminhando no sentido de alcançarmos a estatura de varão perfeito, como ele. Né? Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui o primeiro tópico. Os herodianos e os fariseus o testaram com a questão do tributo de César. Eu queria ler aqui a passagem que fala, que está no capítulo 22 de Mateus, no versículo 15, fala assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si
como o surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, Mestre, vira a página. mestre, vira a página. Sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Incrível. Mas admiraram. Incrível. Não, e é engraçado, Guerra, que o texto é muito claro quando revela a intenção deles. Sim. Né? Eles realmente foram Testar. para experimentá-lo e testá-lo. E é muito interessante também quando eles chegam, antes de fazer a pergunta, que era a armadilha, né? Eles reconhecem os valores que Jesus tinha. Então eles já veem em Jesus a perfeição, que não se importa com o que os outros dizem, que fala sempre a verdade. Então eles já vêm testificando aquilo que já estava escrito, né? E testificando, inclusive, a perfeição de Jesus. Né? Então, aí nós vamos ver que também Jesus reconhece que ele estava sendo testado. Não é? Porque Jesus diz: por que vocês estão me testando? Sim, não é? com certeza. Hipócritas. Ele pergunta ainda. Então, a gente vê que exatamente esse grupo, que na realidade eram dois grupos, né? De autoridades no meio do povo, vêm diante de Jesus e se admiram e não veem nele defeito. Então, primeiro teste, aprovado. Como cordeiro. Com certeza. Como cordeiro pronto para o Sem sacrifício. manchas, isso não. Agora, é muito interessante, Rogério, essa questão. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque hoje a gente não está tendo o WhatsApp, mas muitas perguntas vêm para nós a respeito de dízimo, não é? E esse texto é um bom texto para a gente responder perguntas que até então a gente não responde por falta de tempo ou até mesmo por falta de condição de não dar para ler todas e porque é um assunto que às vezes não tem muito a ver com aquilo. Como hoje esse texto nos dá margem para isso, não é? Então, olha bem, a palavra de Jesus é muito clara. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém. Ok? Agora, o que o Senhor diz a respeito dos dízimos? O dízimo é do Senhor. Então, É verdade. se você entendeu que mesmo no tempo da lei, e hoje você pode até dizer que está vivendo debaixo do tempo da graça e que a lei não é mais relevante nesse aspecto, o Senhor Jesus, ele disse que você deve dar a Deus o que é de Deus. Então, assim como você deve pagar impostos, e mesmo quando você não quer, você paga, porque tudo que você compra, o valor do imposto já está embutido, você está dando a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus? Como é que vai ser? É excelente. Não é? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.